Aleluia. Deus é bom em todo o tempo, amém? Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, te louvamos e te adoramos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor representa para cada um de nós. Te adoramos, te bendizemos, Espírito Santo, te glorificamos, Senhor, na beleza da tua santidade, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com o teu amor tocar em cada um de nós, trazendo a tua cura, a tua misericórdia, a tua bondade. Nesse tempo de ensino, de escola, nos instrui, nos ensina, nos capacita, Senhor, para receber o novo do Senhor. Que os nossos corações se abram para esse tempo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, querido. Senta em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que na última terça estiveram aí participando da live. Foi um tempo maravilhoso. Fomos ministrados e graças a Deus foi muito bom. Fique atento aí que eu vou estar chamando alguns de vocês para participarem de umas lives comigo aí sobre cura interior, né, para a gente estar divulgando lá aquela escola de cura, né? Já está online, já tem bastante gente aí participando, então glória a Deus, tá? Mas nós que estamos aqui ainda no presencial, na teologia, não para, não existe não, aguenta firme aí, amém? Amém. As apostilas que estavam devendo aí veio, né? O pastor Demetrio acho que esqueceu a dele, está localizando. Vê aí, porque qualquer coisa, pastor Vani, pede uma para ele, R$700. É quando pede é mais caro, né? Amém. Falamos aí sobre vocês, sobre a obra, o porquê, as almas. Lembram que a gente deu uma recapitulada aí na terça-feira? A obra e os obreiros, o porquê. Estão lembrados? Onde? O campo, é o mundo. Estão comigo? Quando? Quando que devemos evangelizar? Sempre, em qualquer momento, na hora que o Senhor me chamar. Como? Quando compreendemos a responsabilidade que temos contraído perante o Senhor. Eu fiquei pensando nisso, está na página aí 119. Vê aí comigo aí. Acharam aí? 119, o primeiro parágrafo aí da página. Quando? Acharam? Tem uma interrogaçãozinha aí. Página 119, bem lá em cima, começa boas novas de imediato, aí vem um parágrafo. Quando? Quem achou? Está sua 118? A sua está 118? 19? 19? Está 118. Vamos. A gente teve um. Achou, Douglas, aí? Ó, vamos lá. 112 é minha. 112, Douglas, vê aí. Pastor Rael. Essas. 112 mesmo? Vê aí. Tem escrito quando? Agora mesmo é o momento oportuno. Acharam? Essa minha apostila é antiga. Então, como eles tiraram revisão e os questionários e a prova que já vinha na apostila, então diminuiu as folhas. Por que eles tiraram? Eu estava falando com o pastor Douglas. O pessoal lia o resumo, as explicações, lia o questionário, fazia a prova, mas não lia o material. Então eles tiveram uma reunião lá com o pessoal. Eu particularmente falei que eu era contra, mas não sou eu quem decido, nós acompanhamos o que o Instituto decide lá, né, porque é franqueado, então eles decidiram tirar. Então deu essa diferença de página. Eu sou de uma linhagem, eu falei para os meninos agora, que tinha um professor, o professor João, um policial civil, se chegasse de bombeta na aula, ele tirava com tapa, meio na orelha, meio na bombeta. E ele dizia assim: colar também é estudar, só não deixa eu pegar. Então, a gente aprendeu que colar também faz parte.
Você estuda também, porque quando você vai colar, você faz o quê? Você estuda e anota, para colar de alguma maneira, né? Então, eu nunca liguei para isso. Segundo, que o conceito nosso cristão de ensino não é testar para reprovar, é ensinar para aprovar. Então, a gente tem prazer em ensinar matéria, de fazer a prova juntos. Eu fiz um curso, eu tenho uma dificuldade, eu sou tonto por natureza. Qualquer pegadinha que você fizer, você me pega. E eu e minha esposa fomos fazer um curso de libertação no IFTM, uma escola muito conceituada, muito boa, de libertação, né, de apóstolos americanos, muito bacana. Só que as provas lá tudo era pegadinha. Então o professor estava dando aula, bispo, e eu estou lá fazendo a aula, uma alegria, e ele, Marcelo, aí ele dizia que ia ser muito bom, porque eu já vinha de libertação, já estava andando há 10, 11 anos com o apóstolo Gé, sabia que era libertação. Quando vinha a prova, qual era a minha nota? 4, 5, e a média era 7. Primeira prova, segunda prova, lá para as terceiras provas, o diretor da escola me chamou e falou: cara, a gente precisa conversar, né? Você vai ser reprovado, meu irmão. Você é pastor, líder de igreja, você ensina melhor do que o professor que está dando aula, você só tira nota ruim na prova. Eu falei, cara, vou continuar tirando nota ruim, porque eu não consigo não cair nessas pegadinhas de prova. Você está brincando? Eu falei, ó, se você me perguntar direto, oral, pergunta clara e concisa, eu te respondo. Mas esse negócio de alternativa, de pegadinha, eu caio em todas. Ele falou, não acredito. Eu falei, faz o teste. Ele fez mais uma prova, 2 provas. Ele falou, não, vamos mudar a sua prova. Eu vou te fazer perguntas diretas, porque senão chegar no final do curso você está sem nota, porque eu realmente sou muito difícil. Às vezes eu falo, você não consegue. Eu falei, cara, para mim é assim, me ama, não me ama, o diabo te carrega, fica na boa, mas não vem de jeitinho, não consigo, cara, me engana muito fácil. Então, se você está colando, está estudando. Agora, se o professor pegar, é outra história. Então, eles tiraram por essa questão, esse material, por isso que as apostilas diminuíram. Mas aí está quando aí? Agora mesmo, e o momento é oportuno. Então, se estava na 112 aí, na 113 aí, diz assim, ó: quando comecemos de imediato, com todo o empenho, a tarefa que nos foi confiada, preguemos a palavra, instemos a tempo, ou seja, ensine a tempo, fora de tempo, ore, corrija, ajude, batam a porta. Aí tem um parágrafo bem no meio aí, não sei se idade vocês devem ter, que diz assim: oh, que houvesse paixão pelas almas. Acharam aí? Oh, que houvesse paixão pelas almas, um amor que ame de verdade, um fogo que arde até a morte, acesso de dor pelos outros. Oh, que houvesse na oração um poder triunfante, que conquiste e converta o pecador. Oração que seja oferta e sacrifício de um santo e submisso, isso é intercessão. A verdadeira intercessão é o que gera o evangelismo. Um grande pregador que estuda 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, para ele pregar uma mensagem de 40 minutos, ele estudou 2, 3 horas, e ele orou 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas. Enquanto ele estudou e preparou uma mensagem, ele orou o dobro ou mais antes. Lembro de um exemplo de um pregador que foi ministrar, e ele foi convidado para um congresso, ele ia pregar no domingo, chegou na sexta-feira, ele estava na igreja, chegou na casa do pastor lá para o final da tarde, e o pastor preparou um quarto para ele, ele foi lá para o quarto, o pastor chamou ele à tarde para tomar café, ele estava fazendo o quê? De joelhos orando. Aí o pastor falou, você lembra que você vai pregar só domingo, né? Ele não lembra. Chegou na igreja, ele dobrou os joelhos, orou quase o culto inteiro. Voltou para casa, o pastor foi olhar no quarto, o que ele estava fazendo? Orando. Passou o sábado, ele chegou na igreja novamente, era outro pregador, quando olhou para ele, estava de joelho orando. No domingo pela manhã, o pastor levantou, chamou ele para tomar café, quando foi no quarto chamá-lo, ele estava de joelhos orando.
Chegou no culto à noite, ele preparou, colocou a Bíblia sobre o altar e começou a ler em Apocalipse, sobre o fim dos tempos. E de acordo decorria a leitura, o testemunho diz que as pessoas começaram a gritar e a chorar, e vinham até a frente, se jogavam no chão, se arrastavam pelo chão, derrubavam as cadeiras gritando: eu não quero ir para o inferno, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Mas não deu tempo ele pregar, ele só leu o texto. Onde é que estava o poder? Na oração. Eu quero evangelizar alguém, mas eu nem lembro de orar pelo cara, não sacrifico, não jejum, não consagro, não coloco diante de Deus, não busco, e depois eu quero a resposta de Deus. Então, que houvesse paixão pelas almas. Irmãos, ninguém é ladrão porque quer ser ladrão. Ninguém é prostituto ou prostituta porque quer ser prostituto ou prostituta. Ninguém usa droga porque quer ser drogado. Se você perguntar, o cara quer sair, mas ele tem forças. Então quem é que dá forças para ele? A igreja, nós. Por isso a importância de evangelizar. Parece que nós perdemos a paixão pelas almas, e é bíblico. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. A nossa prioridade hoje está num monte de coisas, menos na alma. Não é para trabalhar, pastor? É. Mas quando você morrer, tudo que você está se matando de trabalhar, vai acontecer o quê? Não é para trabalhar? É. Não é para conquistar? É. Mas até que ponto estamos deixando todo o reino de Deus para isso? Até que ponto estamos abrindo mão? Aí os filhos crescem, nós não ensinamos ele na igreja, como a gente estava conversando ali com o pastor Rael, com a pastora Carol, e aí as crianças, se você olha o menino de 15, 16 anos, está fora da igreja. Mas porque quando ele estava na igreja não foi ensinado qual é o preço de uma alma. Isso é evangelismo. Quando dizemos nós que 66 pessoas são não convertidas, morreram por minuto. 66 pessoas morrem por minuto. Em atitude de quem ora, tiremos o relógio e contemos em voz alta durante 1 minuto, enquanto o ponteiro do segundo gira pelo mostrador, e peçamos ao Senhor que nos faça compreender o que isso significa. Mais de uma alma morre por segundo. O que nós temos feito para ganhar uma alma? Sabe quando começa a ganhar uma alma? Quando compreendemos a responsabilidade que nós temos contraído de Deus. Quando eu sei a minha responsabilidade. Quando eu sei o peso que está sobre mim. No meio de uma discussão, ainda que eu esteja nervoso, com raiva, eu paro e penso: ei, qual é o meu papel de crente agora? Porque uma das primeiras formas de evangelizar é o meu testemunho. O que eu falo? As minhas atitudes mostram. Então, como? Quando compreendemos esta responsabilidade, Deus nos comissionou. Aí tem um exemplo aí, ó. Quando Robert Morrison, acharam aí, estão comigo? Se encontrava no cais, pronto para empreender sozinho a viagem para a China, a fim de realizar a obra missionária no Celeste Império, certa pessoa zombou dizendo: então, senhor Morris, sem dúvida espera causar impressão no povo idólatra do grande império chinês? Não, senhor, Deus o fará. Não sou eu, não somos nós que temos o poder para converter, mas as nossas atitudes de fé diante de Deus. Se Deus nos chamou e nos deu uma ordem para ir, temos ido. Continue comigo aí, ó. Ao estudar a matéria, podemos ler alguns homens aos pés de Cristo. Aí tem aí o número 1, vocês estão comigo? Para quem uma pessoa conduza almas aos pés de Cristo, deve primeiramente saber que é uma pessoa renascida. Como que eu vou conduzir alguém para Cristo se eu mesmo não tenho certeza da minha salvação? Se eu estou dentro da igreja, mas eu não sei para onde eu vou. Acharam aí? Segundo, a pessoa deve ser cheia do Espírito Santo. Não é só falar em línguas. Falar em línguas faz parte.
Mas ser cheio do Espírito Santo é atitude diferente. É igual um casamento, irmão. Se todo dia você levantar e começar a pôr defeito na tua esposa, no teu esposo, tá gordo, tá careca, tá barrigudo, tá feio, e você não fizer algo para cuidar dele, para ajudá-lo, vai chegar uma hora que está tão desgastado que você vai embora, porque você não está dando valor. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Como que eu vou falar de Jesus para alguém, ensinar a palavra de Deus, mostrar sobre o Espírito Santo, dar um testemunho se eu estou vazio? Eu sempre faço uma comparação que alguns pastores se chateiam comigo, não tem problema não. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos. Qual é a diferença do pecado? Se embriagar com vinho, metaforicamente falando, vinho pode ser qualquer bebida forte. Se embriagar é pecado? Sim. Não se embriague. No vinho há contenda. Eu particularmente tenho voto de nazireu, então eu não ponho nada de álcool na minha boca, nada, a não ser caldo de cana e beterraba. Tem nada contra. Tem crente que tem a cervejinha na geladeira, ele resolve por Deus. Se no dia que chegar de Deus lá e Deus falar: velho, a cervejinha na geladeira, desce, vai para o purgatório. Brincadeira, não tem purgatório não. Vai para o inferno. Isso não é problema meu, é problema de cada um. Examine-se a si mesmo. O escândalo pode estar batendo na porta. A Bíblia diz que quem escandalizar, melhor seria que fizesse o quê? Amarrasse uma pedra no pé e se jogasse no fundo do mar. Você já pensou isso? Você amarrar uma pedra. Essa parábola, essa passagem é para você raciocinar. Você amarra uma pedra e se joga no mar, e você vai descendo. Por uns minutos você vai conseguir respirar, mas quando chega a certo nível de profundidade, você já não consegue mais respirar. É a pior morte que existe. E você tenta nadar e a pedra está te puxando para baixo. E de repente chegou lá no fundo, você olhou para cima, olhou para a pedra e falou: ainda dá tempo, mas você está amarrado numa pedra. Melhor seria morrer desta maneira do que causar um escândalo. Então, o escândalo é algo muito sério. E eu falo escândalo em qualquer sentido: adultério, roubo, prostituição, mentira, difamação, calúnia, e também se embriagar. Porque alguém olha e fala: puxa, olha o cara ali, ó, o crente está no barzinho chapando o coco, ou dar uma festa de família embriagado. Então é pecado, sim ou não? Não vos embriagueis com vinho em que há, mas sejam cheios. E quem não é cheio do Espírito Santo está cometendo o quê? O mesmo nível de pecado. Um crente vazio dentro da igreja é igual um crente que bebe cachaça. Não tem diferença nenhuma. Porque os dois pecados são iguais. Não se embriague com vinho em que há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Então, tanto o que é vazio do Espírito como o que bebe cometem o mesmo estilo de pecado. Ah, pastor, mas eu só não bebo, mas é vazio, velho. Você já imaginou um crente vazio dentro da igreja, a destruição que ele causa? Termina o culto, o crente vazio diz: não, o som estava muito alto, o pastor não pregou legal, hoje estava sem unção. Ah, as crianças correram. Por exemplo, a gente falou de criança bastante hoje. Bom, criança não atrapalha o culto. Se você estiver cheio do Espírito Santo, a criança vem aqui, corre, sobe, desce, entra, vai de novo, sobe de novo, ninguém nem vê. Mas quando o cara está vazio do Espírito Santo, nossa, a criança subiu no altar, o menino sentou no chão, é o picles, o azedo, nada está bom. Ai, o microfone está alto. Agora, pode observar, o culto de unção, poder, que está todo mundo ativado. O culto começou às 10 da manhã, terminou 1h30, 2 horas da tarde. Era para acabar meio-dia. Alguém reclama? Ninguém nem lembra. Quando termina o culto da noite, que é para terminar às 8, 8h30, termina 9h30, 10 horas, aquele poder de Deus, como é que fica? Todo mundo na porta. Pastor, gente, amanhã é segunda, eu trabalho cedo. Pastor Rael falou: gente, paga de o povo vai embora. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Mas e o vazio? Poxa, passou meia hora, passou 10 minutos, e não sei o quê. Como que esse cara vai evangelizar? Vazio. Sigam-me os bons. Terceiro,
Aquele que procura conduzir outros aos pés de Cristo deve procurar comportar-se retamente. Tem sido dito que o que somos com frequência se destaca de tal maneira que as pessoas não podem ouvir o que dizemos. A maneira que você fala, a maneira que você anda, a maneira que você veste-se. Eu falei certo ao casamento, porque eu gosto de fazer casamento. Eu fiz muitos casamentos, daquele casamento que eu fiz da Michelle e do Wellington, outros casamentos que o pessoal lá chegou, o senhor cobra quanto fazer casamento? Eu falei, não, eu só tenho algumas observações. Primeiro, se tiver com os peitos de fora, eu não faço casamento não. Se chegar uma madrinha que está mais nuda que vestida, leva mal não. Segundo, crente no casamento também leva a Bíblia, e o pastor lê Bíblia. Então, eu não tenho problema de fazer casamento, mas ultimamente, irmão, dá vergonha. Nem aquela igreja que a gente não pode citar o nome, que não é igreja aceita, que é um desfile de moda, pode... tem tanta gente desnuda, principalmente as mulheres, como um casamento de crente. É vergonhoso. Você olha e diz, se Jesus voltar agora, metade fica. Mas não tem nada a ver com o que veste. O que você veste, o que você fala, o que você come, o que você bebe, o que você pensa. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então como que eu estou fazendo para a glória de Deus se eu chego na igreja e escandaliza? Eu lembro que o meu pai, o apóstolo Jesse, foi ministrar numa igreja de Recife, e no altar, pastor Douglas, tinha no altar não, na primeira fileira, tinha um fechamento de uma muretinha de madeira, né? Um quebra-vento, um tapume. E ele olhou e falou, nossa, que estranho, eu nunca tinha visto isso. E aí ele perguntou para o pastor, eu não entendi. Aquele tatume lá de frente à primeira fileira, porque era a igreja com púlpito alto, ele falou, não, apóstolo, é porque as irmãs mostram muito, então como a gente sabe que vai acabar pecando, então a gente preferiu fechar lá para não ter perigo. E o apóstolo falou, mas não é mais fácil ensinar o povo? Porque se eles não pegam aqui, eles não vão pecar lá fora? Não é mais fácil ensinar que não é? A Bíblia diz, a mulher vista-se diligentemente, dignamente, com decência, com ódio, não escandalizando. A sua beleza, a sua elegância, o seu charme não seja nas joias, cabelo frisado ou roupas, mas nas suas atitudes. Não é mais fácil ensinar? É, mas a gente pode até ensinar, mas aí acaba indo nos embora, e que para não perder ninguém, a gente já fez lá um muro da separação. Já pensou? Ah, mas pois se eu chegar e pregar, porque eu já cansei de chegar, mas assim, ó, fecha aí, porque do jeito aí você está mostrando tudo, minha filha. Os homens estão pregando lá, falo. Pode ser que não me chame para pregar do dono da igreja dele, mas eu mando na hora, irmãzinha, junta aí, minha filha, porque a saia está lá no meio da pedra, essa escancarada, não dá futuro não. Então, estamos falando de evangelismo, amém? Aquele que procura conduzir alguém à cruz, ele tem que ser o exemplo. Vocês estão me olhando esquisito agora, acho que eu vou mudar o rumo dessa aula. Sangue de Jesus tem poder. Até me perdi. 4. Desce aí na sua apostila. Tem bastante material aí para vocês lerem, tá? Mas a gente não vai ler tudo não, porque senão vai ficar uma aula de leitura. O crente, acharam aí? Amém. Irmão, sempre que você ouvir essa frase, o crente, fica atento. O crente não poderá ser verdadeiro trabalhador, a menos que seja homem de oração. A oração é a força que abre todas as portas, que remove todas as barreiras. A igreja caminha de joelhos. Se não há prazer em orar, olha, eu fico sempre lembrando, pastor Rael, às vezes as pessoas pensam que a gente fala com saudosismo, tipo, quando reconstruir o templo. Se você parar para fazer uma analogia, um estudo sobre essa questão do templo, a Bíblia diz que
tinha os antigos que choravam e os novos que se alegravam pela reconstrução do templo, e juntava o choro da alegria com o choro da tristeza, e de longe se ouvia os gritos e choro. Hoje dentro da igreja, eu sempre digo, era normal os crentes chegar na igreja e a primeira coisa que eles faziam era dobrar o joelho e orar. Mas sabe o que a gente escuta hoje? Isso é besteira. Então peraí, uma hora dessa Deus vai tocar no coração do pastor Douglas, da pastora Carol, vão me chamar para tomar um café lá. Aí vai eu e a pastora Docas lá. Que é a primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar na porta deles? Sim, não, lógico, tocar a campainha. Mas ele vai abrir a porta e a gente vai fazer o quê? Cumprimentar o dono da casa. Ô pastorzão, e aí? E aí vamos comer o quê? E por que eu chego na igreja e não falo com o dono da casa? Eu cumprimento todo mundo. Que merda! Você viu lá? A musiquinha continua. Palmeiras não tem mundial. Mas você não cumprimenta o dono da casa. Ou você viu o jogo, ou você viu não sei o quê. Nossa, você viu na televisão fulano. Aí você senta, o pastor diz, vamos começar o culto. Você levanta e Jesus está lá. Ei, psiu, fala comigo, dá um alô aí, dá um salve. Não. Por que a gente perdeu os bons costumes? Se a Bíblia diz é para conservar. Isso começa em nós que somos obreiros, ministros. Já aconteceu, isso é um costume meu. Eu chego na igreja, dobro o meu joelho. Qualquer igreja que eu for pregar, eu fui numa igreja, cheguei, passa. Abri o joelho lá 2 minutinhos, levantei, quando eu olhei, passou, como assim, da hora de joelho? Tipo, assim, da hora de joelho? Não é normal chegar e falar com o dono da casa? Não é normal você chegar e cumprir da hora? Eu fiquei constrangido de você orar de joelho. Eu fiquei até com medo, eu falei, vou lá, mas não. Vou terminar o culto aqui, vamos embora. Ele disse que eu ia pregar ainda, eu falei, estou lascado. Então o crente não pode ser um verdadeiro trabalhador sem a oração. Quinto, devemos sempre seguir a direção do Senhor, com respeito a quem dirigir-nos, que as palavras proferir, visto que somente Deus sabe que o coração está preparado e que necessita de especial ou daquilo que lhe é especial. Qual é a direção que Deus te deu para falar? Nem todo mundo é igual. Se você vai evangelizar alguém que você já tirou tempo de oração pela pessoa, você já buscou o Espírito Santo, você foi conduzido por Cristo, você entendeu o que a pessoa tem, agora você vai chegar até essa pessoa de baixo, qual é a direção que Deus deu? Se você chegar e confrontar, isso é uma coisa comum que nós cansamos de ver. As pessoas vão falar do amor de Jesus para alguém e tocam da fé deles. Mano, ninguém evangeliza tocando na fé dos outros. Ó, não é para nada não, tá? Mas você adora essa imagem aí, vai você e ela para o inferno junto. E esse é católico? Eu lembro que eu acho que eu já falei aqui para vocês, né? A gente tem a merceariazinha aqui, e tinha um rapaz que eu percebi que ele frequentava o lado sombrio da força, né, do lado negro, do lado escuro. Aí ele passava com as guias, olhando no pescoço, eu falei, aí irmão, Pai do Senhor! Meio de longe. No segundo dia ele passou do outro lado da rua, depois na outra semana já estava meio assustado, de repente ele chegou, passou, eu falei, irmão, paz! Eu falei, pastor, o senhor me dá a paz do Senhor, o senhor sabe que eu bato forte no tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá. Eu falei, cara, você pode bater o tambor que você quiser, você tem paz ou não tem? Não tem. E Jesus te ama, velho, eu te amo, irmão, é nós sempre, do mesmo lado. Ele tem um bar, né? Aí eu passo na rua, ele está lá no bar, subindo os carros, e aí, irmão, na paz, Jesus sempre, hein? Jesus te ama. Aí ele, amém, pastorzão, é nós, glória a Deus. Aí os beijos ficam tudo olhando assim. Aí ele passou e falou, você não, os caras não me cumprimentaram, eu me constrangia. Eu falei, não, irmão, te amo em Cristo Jesus, você é especial para mim. Como você vai chegar para um cara desse para evangelizar se Deus não te deu uma estratégia?
Então hoje ele passa lá, fala, ô pastor, bom dia. Eu falei, paz, meu irmão, você está bem? Como é que tá as coisas? Ó, estou te aguardando qualquer domingo lá, hein? Não, pastor, eu estou me programando, eu quero ir com a minha esposa. Pode ir lá, a igreja está de portas abertas. Vai chegar aqui, vou chamar na frente e apresentar esse aqui, é meu irmão. Não, firmeza, Senhor, segura os capítulos inteiros. Recebe gente boa, aleluia. Não, porque se manifesta na primeira vez, o cabo já se assusta, né? Então Deus te dá estratégia para cada pessoa diferente, para cada forma diferente. Agora, se você fecha o teu coração, então devemos sempre seguir a direção que o Senhor nos dá a respeito. Como chegar na pessoa? Estão comigo? Sexto, sempre que possível, o obreiro pessoal deve falar a sós com a pessoa que ele procura evangelizar. Às vezes na empresa, no trabalho, na faculdade, tem sempre uma pessoa que fica mais perto ali e você cria um relacionamento. 2 pontos. Primeiro, quando você cria relacionamento muito forte, muito rápido, você não consegue falar de Jesus para essa pessoa. Eu sempre ensinei isso, eu sempre vivi isso. Eu tenho que ser sempre o primeiro. Quando eu sou o segundo, não é porque eu ganhei o segundo lugar, é porque eu perdi o primeiro. Ah, eu ganhei o segundo lugar. Não, vai ser meu segundo lugar, você perdeu o primeiro. Por isso você ficou no segundo. E se você vacilar um pouquinho, você perde até o segundo. Ah, ganhei o terceiro. Não, você não ganhou o terceiro. Você perdeu o primeiro e o segundo. E eu sempre falei, você tem que ser o primeiro sempre no Evangelho. Sentou no lado do cara na condução. Qual é o seu papel? Jesus te ama, viu, cara? Acabou. Se ele, amém, amém. Bom, a porta se abriu. Vai lá e evangeliza o cara. Porque hoje nós estamos de tal maneira que você senta na condução, o cara olha para você, olhou a segunda vez, você não falou nada, ele vira para você e fala, ó, Allan Kardec te ama, viu? Buda te ama, Maomé te ama. Ó, o Islã. Os caras fizeram uma mesquita ali no Brás, na Avenida dos Estados, uma escola, a mesquita e um posto de saúde. Quem resiste a isso? A pessoa está com a criança doente, eles levam lá na mesquita, eles levam lá no posto de saúde deles na mesquita. Já ora pela criança lá, já abençoa, já passa no médico e fala, está na creche? Não, tá não, mas tem creche aqui, se quiser trazer, pode trazer. Ó, trabalhou alma, trabalhou espírito lá na oração e trabalhou o corpo físico. O que é que a igreja faz? Estou com fome. O que é que Jesus falou? Se o teu irmão chegar e tiver fome, ora por ele e manda para casa. Aqui a gente faz as ofertas de cereais, vocês estão vendo aqui. Sexta, foi de domingo agora, foi o dia da entrega de primícias, oferta de cereais. Se o camarada chegar com fome, você orar por ele e mandar ele embora. Pastor, a gente entregou aí o cara sumiu embora, um vagabundo. Não tem problema não, irmão. Ele se depois Deus vai lá e cata ele na curva. Quando descer na beira do rio, Jesus pega ele. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. É de suma importância, sempre que possível, crie um relacionamento, mas primeiro coloque Jesus. Vai na manicure. Aí ela está fazendo a unha, você fala, menina, ficou linda, viu? Jesus fez minhas unhas maravilhosas. Jesus tinha uma proposta, viu? Ah, não sou crente. Ah, então tá bom. Jesus tinha mesmo assim, não quero conversar mais não. Chama outro que não é crente agora. O cara corta o cabelo da gente, a gente vai no médico. Eu lembro que eu fui com a minha esposa no médico, a gente trocou de médico, né? E aí chegamos lá no médico, começamos a falar, e ela entrou, eu entrei, e ele falou, se quiser ficar ali, pode ficar. Eu falei, não, eu vou ficar, que é a minha mulher. Mas se eu quiser ficar, não. Vou ficar mesmo. E aí, quando eu for passar também, ela fica. Como é que você reserva mexer comigo aí lá? Você vai saber? Dá uma mexida em mim aí, bulinar. Aí ele falou, vocês fazem caminhada junto? Vocês malham junto? Assim, conversam bastante, assim, faz caminhada, assim. É porque eu já ia mandar vocês fazer isso, mas como vocês já fazem tudo junto, eu já vi que vocês são crentes. Eu falei, já, ele falou, então Deus abençoe. Aí eu e ela sempre falou, você é crente aí? Porque ele falou, a saúde física depende da saúde mental e espiritual. Não é o que nós devemos ensinar para todo mundo?
Mas é o que nós fazemos com as pessoas que estão próximas de nós? Não, por quê? Porque criamos um relacionamento e esquecemos de colocar Jesus no centro. Agora, se você tem uma pessoa que você ama, você conversa com ela, fala de filmes, novelas, não, novela não, que crente assiste novela, fala de filmes, fala de livros, fala das 7 semanas de libertação, fala dos congressos de cura, fala do pastor Marcelo que prega muito, diz amém, gente? Isso, ajudem não só. Aí, mas não fala de Jesus, e essa pessoa morre, ela vai para onde? E de quem é a culpa? Sempre que possível, você deve ter contato, relacionamento a sós com a pessoa que você quer evangelizar. 7º, o crente deve trabalhar inspirado por amor. Amor a Deus, amor à alma. O amor é sempre a força que triunfa. Foi o amor que preparou o caminho da salvação. Foi o amor que nos deixou aberto. O amor de Cristo deve constranger-nos ou impulsionar-nos a testificar. E o amor deve refletir-se na forma como entregamos a mensagem. Quem não ama de verdade, eu sempre costumo dizer, aqui os obreiros estão bonitos de ouvir isso, de ouvir eu falar isso. Você só honra aquilo que você ama. Você só valoriza quem você ama. Se você não ama de verdade evangelizar, se você não ama de verdade as almas, esquece, irmão. Você não vai dar continuidade. Batismo de amor precisa ser renovado todos os dias e todas as horas. O que mais? 9. É bom lembrar que com frequência as dificuldades se solucionam de imediato quando nos pomos de joelhos. 10. Se quiser ver seus esforços coroados de êxito, deve o obreiro pessoal revelar muito trato, ou melhor, muito tato. O que é tato? Formas, cuidado, maneira. É como você ensinar uma criança. Se você não tiver o tato, a forma de falar com uma criança, em vez de você ganhar, você perde. E uma vez que você perdeu a confiança, o carinho de uma criança para você conquistar, você quer ver um bichinho selvagem e difícil de conquistar é uma criança. Mas se você conquistar uma criança, você conquistou a família inteira. O melhor método de evangelizar é com criança. Às vezes a gente saía aqui com as nossas, eu colocava uma tenda branca ali em frente à estação e escrevia lá: receba uma oração, receba uma unção. E colocava alguém com um avental branco assim, quase com uma touca na cabeça. E as crianças iam com folheto. De 10 pessoas que elas entregavam e chamavam para receber a unção, as 10 iam. E os adultos, de cada 10, 2. Porque eles não conseguiam dizer não para a criança. Tinha criança que eles levavam pegado pela mão. Diziam: eu sei do folheto, o senhor quer uma oração? Aí a pessoa olhava e vem comigo. Aí já pegava na mão, quando chegava lá, a pessoa entrava e via: nossa, esse cara é doido. Então, aí a gente pegava os telefones e depois ia fazer as visitas. A criança, ela tem esse poder. Só que a igreja não aproveita disso. A igreja acaba, por sua vez, não se abrindo para isso. O obreiro pessoal não deve pensar que sua missão, o 11, terminou quando conduz uma alma aos pés de Cristo. O novo convertido necessita de conselhos definidos acerca do modo como viver a vida cristã. O que é isso, querido? Fechar a porta. A pessoa chegou na igreja, aceitou Jesus, e deixa eu te falar uma realidade: é muito melhor você tratar com um novo convertido do que com o crente velho. Porque o que você ensinar, e treinar, e preparar um novo convertido, ele vai fazer. Mas o crente velho dá trabalho, irmãos. Cheio de raiz. Lá no meu ministério fazia assim, assim, assim. Por que não faz aquilo? Porque aqui no meu ministério você estava, velho, volta para lá, fica lá, não enche o saco. Se você veio para cá, você entendeu a visão, mergulhou na visão, é assim que você quer andar.
Agora o novo convertido vem e você fala, vamos fazer o culto da cadeira virada. Quando você olha, ele já está com a cadeira de cabeça para baixo. Você fala, não, irmão, é virada para o lado, não é virada de cabeça para baixo, não. Agora o irmão, você fala para você, não, vamos fazer o culto da virada, cadeira virada. Por quê? Não, porque Deus falou. Mas Deus falou comigo, não. Você é o pastor da igreja? Não sou. Então, meu amigo, faz o que o pastor está mandando. Faz um teto. Na hora do louvor, você diz, irmãos, levante as mãos. Você só vê os novos convertidos e as crianças. Aí você olha para o irmão lá e ele está lá. Sabe o que ele está pensando? Levanta ou não levanta a mão? Velho, o comando veio do altar. Você não tem que pensar se é para levantar ou não é para levantar. Você tem que obedecer o comando. Agora um novo convertido, você pode observar as pessoas que vêm à igreja. A voz que sai do altar é um comando. Vou dar um exemplo bíblico para vocês entenderem. Pedro, quando foi pregar aquele discurso que uma multidão se converteu, que era onde os discípulos estavam, vocês prestaram atenção nesse texto? A Bíblia diz que estavam todos de pé. Mas quem estava pregando? Um discípulo estava pregando, Pedro estava, e os outros estavam todos de pé. Por quê? Porque estavam dizendo assim, nós concordamos com o que ele está falando. Nós concordamos com o que está sendo pregado. Não parece a igreja hoje, na hora da adoração, na hora da palavra, o pastor está pregando, então em nome de Jesus, você está comigo, diz glória a Deus. Aí um novo diz glória a Deus, aí os outros olham. Aí o novo convertido está lá e fala, não é assim? Porque os caras aprendem o que eles veem. Alô? Se a alma não aceitar o Senhor, 12, depois de ter dito e feito todo o possível, nem por isso termina aí a responsabilidade do obreiro, do evangelista. Suas palavras foram odor de vida para ele, ou odor de morte. Ore para que o Espírito Santo grave de tal maneira a sua palavra no coração, que mesmo renitente ele possa, ou seja obrigado a render-se. O que nós costumamos aprender bem de prática? Convidou o cara para vir na igreja 2 vezes, ele não veio, não chamo mais. Foi assim comigo e com você? Quantas pessoas não insistiram? Eu já ouvi que ele falou assim, poxa, a minha primeira vez o cara pisou na bola, segunda vez eu marquei com ele, se ele não vier eu já sei que ele é dos escolhidos para o inferno, dos predestinados para a morte. Mas isso não existe. Eu já ouvi que pastor, chamei 2 vezes, 3 vezes, não quer, problema dele. Que amor é esse? Já pensou, você casou, a primeira dificuldade, a primeira situação, o primeiro conflito, não quer mais não. Ei, casou, só tem um jeito de separar, pede para morrer, que é até que a morte os... Então eu aceitei Jesus, Jesus me chamou, disse que é para me evangelizar, como que eu vou desistir do evangelho? 13. Um folheto apropriado pode ser empregado frequentemente, com êxito. Certifique-se de que é apropriado. Dependendo do que você vai entregar, em vez de evangelizar, você expulsa. 14. O obreiro, aqui quando eu falo obreiro, eu estou me referindo a evangelista no todo, porque as pessoas fizeram distinção entre o evangelista da igreja ministerial, o dom de Jesus de evangelista, que é outra coisa, e o evangelista que todo crente é. Todo cristão que aceitou Jesus, ele é evangelista, porque a ordem do ID foi para todos. O ministério evangelístico de Jesus, em Efésios 4:11, quando ele foi ascendido aos céus, é um ministério específico de sinais. Eu lembro de um caso que eu falei de Jesus 20 vezes, 30 vezes, sei lá quantas vezes eu falei de Jesus para o cara e ele dizia amém, que bênção, que glória. E eu falei, quer aceitar Jesus? Ele dizia não. Aí uma ocasião de um evangelista, eu falei, cara, tem uma pessoa que eu sempre tenho orado, eu queria visitar, assim, vai comigo, vamos. Aí ele chegou lá e falou, esse é o fulano, o evangelista, estava falando, cara, Jesus te ama, velho. Ele quer mudar a história da sua vida. Você quer aceitar Jesus? Quero. O cara é safado, mano. Eu falei 1000 vezes para o cara vir aqui, orava, jejuava. O cara nunca aceitou Jesus. O outro veio e falou que Jesus quer mudar. Eu falei 1000 vezes Jesus quer mudar a vida dele. Então essa é uma unção específica. É uma unção de evangelista.
É uma unção que ativa. É só vocês verem em Billy Graham. É só vocês verem os evangelistas de fogo, que Deus assim, levantou, Deus recolheu por ele. Eu lembro de um pastor amigo nosso, Deus já recolheu ele também. A gente ia evangelizando e tal. Aí o cara me pegou assim pelo pescoço e falou: você evangeliza mesmo? Evangeliza. Então bebe aqui. Aí virou a cerveja na minha boca. E aí eu saí chateado, com os folhetos na boca. Eu falei: missionário, o cara me bateu no bar e enfiou a cerveja na minha boca. Ele falou: você bebeu? Ah, deixa de goela abaixo. Então volta lá para o salão. Nós estávamos evangelizando numa cidade, uma conferência de evangelismo numa cidade. Então volta lá para a igreja que eu vou continuar aqui. Vai, eu fui caminhando com ele. Aí passou um cara de bicicleta. Ei. Aí deu. Aí o cara foi parando na bicicleta, ele segurando o folheto. Aí o cara pegou numa ponta e ele na outra. Aí o cara puxou, ele puxou. O cara parou e falou: você não vai me dar? Ele falou: calma, preciso falar para você, ó. Aí começou a falar 3 minutos pro cara. O cara desceu da bicicleta, sentou assim na guia e começou a chorar. Aí ele olhava para mim e falou: espera aí, você não está bebendo mesmo, só bebeu uns golinhos. Aí o cara aceitou Jesus e ele começou a orar e profetizar. Ele era bem baixinho. E ele falou: vamos lá para a igreja agora, nós já vamos. Olha, crente normal, hein? Nós já vamos preparar o seu batismo. E eu fiquei pensando: o cara que acabou de aceitar Jesus já vai batizar? Mas o que é que a gente faz? Em vez de escolinha, cursinho para batismo. Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz: quem crê seja e depois ensine. Quando o cara já é batizado, metanoia, mudança de pensamentos, mudança de mente. O cara, quando se batiza, ele saiu do reino das trevas e foi para o reino, a mente muda. Aí você pode ensinar. Agora aquele cursinho, irmão, são experiências que a gente vai adquirindo. Eu, crente normal, evangelizei uma moça. Ela aceitou Jesus, falou: quero me batizar. Aí eu comecei a ensinar ela. E ela só tirava nota boa do cursinho. Era 6 meses de cursinho. Começava com 30 e no final só tinha 3. Eu vim embora. Tanto que era demorado o cursinho de batismo. Mas beleza, chegou nas vésperas do batismo, eu todo feliz, animado. A moça chegou e falou: pastor, eu ainda estou com a chupeta do diabo. Parei com a cocaína, parei com os uísque, mas o cigarrinho não consegui não. Tá bom, filho, fica para daqui uns meses, tá tranquilo. Aí preparando tudo, aí ela me chamou e falou: pastor, fumando. Jogou no chão, pisou e falou: a partir de hoje eu não fumo mais, eu quero me batizar. Eu falei: não, minha filha, não é assim não, bagunçado não. Tem que ir cursinho de novo. Fomos para o sítio. Ainda batizava no rio, que era água corrente, senão não ia para o céu. A gente aprontou cada um. Chegamos na beira do rio. Ela: vamos batizar, quero batizar. Eu falei: filho, são 2 lutas. Primeiro você tem eu. Segundo, aqueles diáconos ali, se eu te batizar, eles me matam. Porque os presbíteros eu já tinha vencido, mas os diáconos ainda não. E o Espírito Santo falou para mim: ei, a alma é minha. A ordem que eu te dei foi: vá, batize e faça discípulos. Eu falei: Jesus, mas os obreiros não aceitam. E Jesus falou: o que eu tenho a ver com o obreiro? Eu chamei você. E se você não batizar, você não sai daqui. Eu falei: até hoje que o Leviatã me pega dentro dessa água. Eu fiquei no batismo, uma guerra, sozinho com uma guerra. Aí eu chamei os obreiros. E eu tinha um obreiro que ele era do PT, né? Ele era do contra. Tudo que eu falava ele era contra. E eu falei: vou fazer o teste com ele. Isso é coisa da minha alma. Eu chamei e falei: diabo, Deus mandou batizar a irmã lá. Ela estava fumando até ontem, até hoje. O que eu faço? Ele falou: o senhor vai fazer, eu não sei, mas se Deus mandou, é melhor se obedecer. Eu falei: vou batizar. Chamei ela, a moça desceu as águas do batismo. Sabe como que ela fumou? Nunca. Morreu em Cristo. Foi nova criatura, foi para uma igreja, ficou filho, Deus restaurou, curou, transformou. E eu falei: se não tivesse batizado essa moça. Às vezes deixamos evangelizar por causa desses costumes. Onde nós paramos mesmo? 14. O obreiro não deve sentir temor. 3 coisas devem ser lembradas: o esforço pessoal, os erros podem converter-se em degraus para um novo êxito ou para o êxito. Aquele que disse: ide, ensinai, disse também o seguinte:
eis que estou convosco. Então não desista, não pare, não retroceda, não olhe para trás, não desanime. Quem está comigo? Amém. Pastor, quando devemos começar? Bom, nós vamos assistir um videozinho aí, para a gente ter um intervalo depois. Amém? Pastor, nos ajuda aí? Sim? Minha DJ, paga as luzes, câmera, ação. Eu vou parar o vídeo aqui, tá? Nós voltamos para a aula gravada após o intervalo.